Olá, olá, querido, minha querida, paz de Cristo sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira aqui mais uma vez, alcançando você onde quer que você esteja neste exato momento. E queremos hoje, como prometemos, fazer, começando hoje, toda a quarta-feira às 10 horas especificamente, dando uma pincelada sobre exposição bíblica, porque nós estamos preparando aí, gravando nos nossos estúdios, as aulinhas de exposição e também de interpretação bíblica, como temos falado aqui nas nossas lives, nas nossas reflexões, e querendo que você seja um multiplicador dessa informação, que seja também multiplicador de gente interessada, para juntos aqui estarmos aprendendo um pouco mais. E temos feito as nossas lives aqui pelo Instagram, salvamos esta live aqui no Instagram, mas também jogamos para o nosso canal do YouTube. E o meu pedido a você é sempre o mesmo. Eu preciso que você me ajude a multiplicar-se. Eu preciso que você me ajude a alcançar muita gente. Inclusive no canal do YouTube eu preciso que nós tenhamos lá pelo menos aí 1000 inscritos. E eu faço um pedido a você que é o nosso seguidor aqui no Instagram. Eu tenho certeza que está aqui como nosso seguidor porque já nos conhece o nosso ministério. Ao mesmo tempo também já tem o interesse em alguma coisa do que nós aqui postamos e fazemos. Então, dá uma chegadinha no nosso canal do YouTube, tá no nosso perfil aqui. E você vai lá, se inscreve e clica no sininho, compartilhe, comente, porque é a partir de lá que nós vamos estar oferecendo o nosso curso, anunciando aqui, mas oferecendo a partir de lá, né, do canal do YouTube. E você que já está me ouvindo pelo YouTube, que nós vamos ter essa live gravada para lá, você também possa fazer isso. Multiplique-se, ajude-nos. Não é? Deus abençoe aí vocês que estão chegando, Celina, Pastor Cadu, Deus abençoe. Bom, nas quartas-feiras, começando de hoje, ao invés de fazermos a nossa reflexão como sempre fazemos, eu vou trazer uma pincelada daquilo que nós queremos oferecer no nosso curso, mas sempre em forma de uma pergunta para dar a resposta. Mas eu gostaria que você chamasse outros aí, compartilhe aí a setinha aí embaixo aí, você além de poder comentar, você pode também curtir, mas ao mesmo tempo também compartilhar com outros. Então, eu gostaria muito de ver você participando. Então, a pergunta que nós colocamos aí é exatamente essa: o que te motiva a pregar? Qual é a motivação que você tem em pregar a palavra de Deus? O que motiva você? O que leva você a querer pregar a palavra de Deus? Ou a desejar pregar a palavra de Deus? Ou se já faz em pregar a palavra de Deus? Então eu queria ouvi-los aí, de repente alguém pode fazer alguma exposição, algum comentário, e eu quero te dar essa oportunidade aí, aumente aí, fala alguma coisa, pergunte, diga qual é a sua motivação, e chame alguém também aí, compartilhe com alguém. Eu gostaria de que você pudesse participar um pouco aí dessa nossa live de hoje. Nós estaremos fazendo as reflexões como temos feito às segundas, terças, quintas, sextas, mas a quarta-feira, especificamente às 22 horas, a gente vai estar trazendo essa pincelada da área da exposição bíblica para você já começar a sentir o gosto e de querer poder aprender um pouquinho sobre essa área em que estamos preparando aí algo muito bom, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito na exposição da palavra. Seja você pregador, seja você um pastor, seja você um jovem iniciante na pregação, seja você um professor, né, de escola bíblica, não sei, um líder de departamento, enfim. Talvez você seja desse que de fato precisa aprender um pouquinho mais. Então, gostaria aí que você falasse alguma coisa, que você fizesse algum comentário a respeito e chamasse mais alguém aí para a gente
dar uma resposta, né, a essa pergunta, dar essa pincelada aí a respeito do que te motiva a pregar. Hoje nós temos visto tanta gente pregando, tanta gente ministrando, e essa é uma pergunta que se precisa fazer, e é uma pergunta que precisa se responder. Eu comecei a pregar com os meus 11 anos de idade, eu comecei a ter esse privilégio, comecei a entender aquilo que o Senhor Deus tem para nós, né? Tá bom, meu pastor Cador? Dirigindo, Deus abençoe. Então, outros aí que estão, podem perguntar, podem falar. Eu queria, né? Se demorar muito, a gente vai direto ao ponto, mas eu queria poder ouvi-los em alguma colocação, ou pergunta, ou exposição, antes de nós diretamente falarmos o que deve ser, ou que deveria ser a motivação para pregar. Bem, deixa eu começar falando do que não deveria ser, né? Bom, hoje nós temos visto muita gente entrando nesse caminho, entrando nesta empreitada de pregar a palavra. E nós temos visto hoje também que muitos dos que têm entrado nesse caminho do pregar a palavra não têm sido eficazes pregadores, não têm sido pregadores como poderiam ou talvez deveriam ser, exatamente por causa da motivação. E deixa eu falar de algumas que têm sido motivações que, segundo as Escrituras, não deveriam ser as motivações de quem prega. Exemplo, há aqueles que têm sido motivados a pregar por conta de uma fama, por conta de quererem serem vistos, quererem serem observados, querer serem evidenciados, querer serem de alguma forma ludibriados no meio evangélico. Há muita gente que tem pregado e tem pregado com essa motivação, tá? Tem pregado com essa motivação. Vocês estão chegando agora aí, comentem alguma coisa, falem alguma coisa ou perguntem alguma coisa, que a gente ainda não está dando a resposta a essa pergunta, essa pincelada daquilo que temos preparado para vocês no curso de exposição bíblica. Então, essa tem sido uma motivação de muita gente. Muita gente tem querido pregar porque tem almejado grandes púlpitos, tem almejado grandes eventos, como congressos, principalmente no chamado meio pentecostal. E essa tem sido a motivação. Motivação é a motivação de uma posição, de uma grandeza, de uma fama, de uma proeminência, enfim, de adeptos, né, de seguidores. É gente que olha para um púlpito e vê naquele lugar um lugar de muita projeção. Essa tem sido a motivação de muita gente. E por que essa é uma motivação muito errada? Por que essa é uma motivação não bíblica? Primeiro, porque as Escrituras nos ensinam que é Deus que põe os homens assentados nos tronos, é Deus que os tira. É Deus quem os engrandece, é Deus que desengrandece. Quando Deus fala com Abraão, ele diz para Abraão que ele seria, a partir dele seria bendito todas as famílias da terra. É Deus que diz a Abraão que vai engrandecê-lo. Deus também diz a Davi em que engrandecerei o teu nome. Então quem faz isso é Deus. Então um pregador que vai pregar com a motivação certa, ele vai experimentar, ele vai ter o Deus que vai guardá-lo, ministrar sobre a vida dele, né? Então, como diz aqui nossa irmã Maria, justamente, nada tem a ver essas motivações com a motivação correta. Então, eu estou falando ainda das motivações que a gente tem visto hoje. E uma delas é essa motivação de projeção, de querer ser o bambambam, né, do meio evangélico, de querer ser reconhecido em todos os lugares. E, enfim, são pessoas que, inclusive, têm a grande dificuldade de se chegar em algum lugar e não apresentá-lo como grande pregador,
se não o elogiarem, eles criam até dificuldades quanto a isso. Tá? Então essa tem sido uma das dificuldades motivacionais dos pregadores hoje. Porém, existe uma outra que tem sido assim de muita evidência também hoje. Infelizmente, muita gente tem visto, isso também vale para o ministério pastoral, muita gente tem visto, não é só o ministério pastoral, mas tem visto a pregação ou o ministério como pregador da palavra como um meio de lucrativo. Tá? Tem gente que tem sido motivado a pregar para que a partir daí ele possa ter uma receita maior, uma receita melhor. Ele se entende como alguém que deve ganhar, né? E ganhar muito bem. Por isso você tem hoje que, biblicamente falando, o digno obreiro do seu salário, portanto, honrar não só a um pregador, a um palestrante, isso é uma coisa. E em outra oportunidade a gente pode falar disso. Mas existem aqueles que são motivados a pregar porque eles pensam em lucratividade, estão pensando em cobrar cachê, estão pensando em cobrar para estar aqui, ali, acolá, e que se não não se mobilizam de um lugar para o outro sem um cachê, sem uma oferta, que na verdade deixa de ser oferta, porque oferta é aquilo que é feito de maneira grata e voluntária por parte de quem convida, e não cobrado por parte de quem é convidado. Não é? Maline, querida, Deus abençoe. Estamos falando aí sobre o que motiva a pregar. Se quiser, pode fazer algum comentário aí, que eu estou, por enquanto, falando só do que não deveria ser a motivação para a pregação. Então, isso tem sido uma grande degradação da pregação hoje no meio evangélico. Isso tem sido degradante de fato, porque muitos dos que estão assomando púlpitos são motivados pela fama ou são motivados pelo dinheiro. São motivados por quê? Porque basta que esse pregador seja alguém que tenha um bom carisma, principalmente no meio pentecostal. E aí tem muitos adeptos, muita gente que, enfim, que gosta de ouvir, que gosta de ouvir aquele pregador, e automaticamente esse pregador acaba fazendo disso o seu meio de ganhar dinheiro. Então, a motivação não é alcançar vidas, não é pregar o evangelho, a motivação é ganhar dinheiro. Obrigado, irmã Aline. Sou grata pelos ensinamentos que recebi do Senhor. Deus abençoe. Então, a gente está falando sobre o que motiva a pregar. Então, para eu não ficar muito longo, porque a gente já está indo aí para uns 15 minutos. Então, vamos lá. Entre tantas motivações, eu aqui só citei duas, que não são corretas, que não são verdadeiras, que não são bíblicas, que não deveriam existir no coração de nenhum pregador. Eu vou falar de duas motivações, que elas são bíblicas, as duas motivações que devem permear o coração de quem prega. A primeira delas é vocação, chamado. O que te motiva a pregar? O que deve motivar alguém a pregar é quando esse alguém entende-se chamado nesta direção, vocacionado nessa direção. Alguém que sabe que o Senhor quer dele fazer um canal da sua revelação para chegar a corações. Então, ele sente-se vocacionado. Então, automaticamente, você e eu deveríamos ter isso como a principal, o alicerce da motivação. Ou seja, o que me motiva a pregar não é lucratividade, não é fama, mas é porque eu me vejo como boca de Deus, como mensageiro de Deus, como chamado por Deus para falar da sua palavra, para compartilhar a revelação que é a Escritura Sagrada. Mas há uma segunda motivação, e o nosso pastor Cadu aqui já acabou nos ajudando, quando ele diz que a sua motivação sempre foi trazer o pecador aos pés de Cristo. Bom, então a segunda motivação, ela tem a ver com a necessidade que a gente precisa identificar nas vidas
né? Jesus, quando olha para uma grande multidão, diz o texto bíblico, ele teve íntima compaixão, ele teve dor no coração. Então, todo o pregador, ele precisa entender que o que deve motivá-lo a pregar a palavra são corações que precisam ser germinados com essa palavra. São pares de ouvidos que precisam ser alcançados com a voz da verdade da palavra, com a voz de Deus. Então, além de ele ser motivado pelo chamado, ele ser motivado pela necessidade que vai se encontrar em todo lugar, em todo tempo, em toda hora, até a consumação dos séculos. Então, o que deve me motivar a pregar é o povo carente, é a alma carente, é o campo que é o coração humano e que é o campo missionário, que todo pregador precisa enxergar. Então, todo aquele que prega a palavra deveria ser e deve ser motivado não só pelo seu chamado, mas tem que ser motivado pela necessidade, pela carência do povo de todo lugar, alguns uma carência maior, uma carência menor, mas sempre a carência de que a palavra seja ministrada. Então, aqui o nosso querido pastor Rodolfo está dizendo que eu separo o chamado da vocação. Eu entendo que o chamado é para todos, porém a vocação vem atrelada ao que tem chamado específico para o ministério específico. Sim, a gente pode, de alguma forma, fazer essa distinção do chamado, que todos nós somos chamados por Cristo, a salvação, chamado ao Evangelho, chamado, inclusive, também a pregar a palavra a toda criatura, né? Esse chamado generalizado. E aqueles que são especificamente chamados, né? Portanto, é um chamado específico para uma área, né? E que a gente pode chamar de vocação. Sim, podemos fazer essa distinção, sim, não há nenhuma dificuldade. Todavia, quando eu estou aqui falando de chamado, eu estou mais direcionado para esse chamado específico, aquele que entende-se vocacionado. Apesar de que, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos encontrar o fato de que todos nós temos um talento, todos nós temos uma capacitação dada por Deus, seja lá na área que for. E eu gosto sempre de entender isso também como vocação, né? Como vocação. Talvez seja até de só orar, de só interceder por alguém, só interceder. E isso seja também uma vocação. Por isso, eu quero deixar para você aqui hoje, para a gente não se estender muito, essa primeira pincelada que a gente quer deixar com você, daquilo que nós estamos preparando no nosso curso de exposição bíblica, sobre a motivação da pregação. Então, em forma de pergunta, o que te motiva a pregar? Então, eu deixei aqui com você, e vocês depois também, outros que vão assistir depois, pode deixar comentários aqui, a gente vai respondendo também, mas pelo menos 2 motivações aqui. Primeiro, é chamado, é vocação, é você se sentir chamado, direcionado para aquela área, né? Então, você ser aquele que entende que Deus te chamou para aquela direção. Segundo, é você entender o campo que é vasto, o coração que está aí precisando. Há muitos pares de ouvidos que precisam ouvir a voz de Deus. É você entender a situação de tanta gente e você poder, então, pregar essa palavra. Essas deveriam ser as principais motivações. Se você entender outras aí, pode deixar no comentário, a gente vai respondendo você, mas amanhã a gente volta com as nossas reflexões no livro, na Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, mas toda quarta-feira, às 10 horas especificamente, a gente vai dar pinceladazinhas sobre a pregação, sobre a exposição bíblica, e gostaria muito que você participasse e estivesse conosco. Então hoje a gente falou da motivação para pregar. O que te motiva? E aí, pelo menos 2 delas deveriam ser motivações. Teu chamado, tua vocação, tua inclinação a ser um porta-voz de Deus nessa área e a necessidade do coração humano, do campo missionário, que é o coração de cada pessoa que precisa ouvir a voz de Deus e que seja a partir da tua boca, da tua vida. Deus te abençoe e até a próxima, assim querendo Deus. E eu peço a você que não só está aqui com a gente no Instagram, curte, compartilhe, comente, mas se inscreva no nosso canal no YouTube,
tá o link aqui no nosso perfil e faça sua inscrição lá, clica no sininho também. Eu preciso que você me ajude a alcançarmos lá os 1000. Dos 515 que nós temos aqui no Instagram, se você for lá, fizer isso e já chamar mais um, a gente já tem 1000 inscritos lá e vai ser muito legal na hora que a gente estiver oferecendo o nosso curso aí que estamos preparando e gravando nos bastidores, para ficar uma coisa muito boa e muito agradável para você. Deus abençoe, beijo no coração, que o Senhor te abençoe, assim querendo Deus.